1969, quando casei, eu fui transferido pela Fazenda Estadual para Blumenau e fui trabalhar na Rádio Nereu, mais tarde também na Rádio Clube, até que, numa ocasião, eu fui chamado pelo Alfredo Costa, já na Rádio União, com um novo modelo, e eu me lembro bem que quando ele me ligou, me perguntou se eu não queria gritar gol em 50 quilos. E foi dali, o acerto foi rápido com a Rádio União, porque já havia a proposta da Rádio União fazer a Copa do Mundo na Espanha em 1982. Fui com o Rodolfo Sestrem para Madrid, ficamos 45 dias na Espanha, foi uma experiência fantástica, eu me realizei como narrador em fazendo uma Copa do Mundo e ao voltar para Santa Catarina, já tinha um novo caminho desenhado, que era a Federação Catarinense de Futebol. Mas a Rádio União me deu uma dinâmica muito forte pelo conhecimento que ela me deu, pela qualidade do trabalho que ela desenvolvia naquela época. E com aquilo tudo, eu nunca deixei de participar do esporte, porque a minha ida para a TV Coligadas, que aconteceu para fazer, aproveitar os domingos à tarde para fazer loteria esportiva. Naquele tempo, a loteria esportiva era captada os resultados do São Paulo e nós tínhamos que divulgar, através de um painel dentro do estúdio, a realização dos 13 jogos da loteria esportiva. Fui chamado para a televisão, passei a fazer isso aí. Mais tarde, passei a fazer um programa econômico, que vinha da redação do jornal, e aí, de repente, me apareceu a oportunidade de participar e passar a fazer o programa Bola na Rede da TV Coligadas, antecedendo em 10 minutos o Jornal Nacional, que era o caminho de vislumbrar maior amplitude, principalmente porque antecedia o jornal com o Cid Moreira. Na Coligadas foi diferente, porque eu passei a interagir com todo o esporte catarinense. Eu dinamizava essa informação, essa relação, principalmente do oeste de Santa Catarina, intervindo nas ações do esporte através do Conselho Técnico de Santa Catarina, que eram vários integrantes, como o Feio, eu me lembro como o principal deles, que era a cabeça, o Murilo Barreto, todo esse pessoal com quem eu convivia com o Conselho Técnico, e eu sempre procurava divulgar as coisas do esporte. Pelo fato de ter participado dos Jogos Abertos de Brusque como atleta da seleção de Joinville, eu já estava integrado também dentro desta hora. Naquela ocasião também, naquele período, eu vim para o Conselho Estadual do Esporte, para o Conselho Regional do Esporte, que era uma nomeação de Estado também, mais integrado dentro do esporte. E ali que nasceu, eu diria para você com toda felicidade, o Estádio de Condado de Chapecó. Nós precisamos trabalhar naquela ocasião pela escolha de Chapecó para os Jogos Abertos. Era Canoinhas, era Lages e era Chapecó, as 3 cidades interessadas na competição. E eu tinha, dentro de uma argumentação forte, que mudar pelo menos um voto. E isto foi em 1974, 75. Na verdade, aquele voto, nós procuramos interferir e conseguimos essa mudança, fazendo com que Chapecó tivesse com 3 votos, Lages ficou com 2 votos e Canoinhas com 1 voto só. Ali nasceu o Estádio de Condá, porque na época o governador Antônio Carlos Conde Reis e o secretário da Educação Salomão Riva Júnior destinou recursos para a construção da pista olímpica e deu-se visibilidade ao estádio Indy Condá na época, inaugurada a pista olímpica para os Jogos Abertos daquela época. Naquela ocasião também foi a primeira vez que eu levei uma externa de esporte da TV Coligadas, um ônibus com uma delegação, e transmitimos os Jogos Abertos de Chapecó em 1975, direto de Chapecó, com a equipe da TV Coligadas. Mas com isso, então, me levava a ficar introduzido dentro do cenário esportivo do Estado, incentivando, quando eu disse ginásios, através de uma frase que eu sempre caracterizei no encerramento dos programas de televisão que eu tinha, que era: incentive seu filho à prática, o Brasil precisa de atletas, incentive seu filho à prática do esporte. E aquilo era uma referência dentro das famílias, um estímulo a tantas pessoas que desejavam que seus filhos seguissem também a atividade esportiva. Mais tarde, neste corredor todo, me veio a Federação de Futebol, e também numa eleição e escolha do grupo, eu acabei assumindo a direção do Departamento de Futebol da CBF,
coordenando a seleção brasileira, não só para a Copa do Mundo de 86 no México, como também reconstruindo a seleção depois que perdemos a Copa para a França, remodelando a seleção. Antes com o Tele, com quem nós perdemos, e depois com o Carlos Alberto Silva, que veio a ser o novo treinador a partir de 1987. Em 1987, o primeiro desafio que nós tivemos foi o pré-olímpico da Bolívia, preparando a seleção para ir aos Jogos Olímpicos de Seul. Foi na Bolívia, fizemos um treinamento não só de adaptação de altitude, porque a final seria em La Paz, e nós começamos a preparação por Santa Cruz de la Sierra, por Cochabamba, que era uma área, de 2.800 metros de altitude, no máximo pouco mais de 2.800 para chegar a 3.000, e dali nós fazíamos uma caminhada. Nós fazíamos 15 dias aqui embaixo, subíamos 4, 5 dias para La Paz. Descíamos para continuar, fazíamos amistosos e depois voltamos a La Paz para a final. Classificamos em primeiro lugar, fomos campeão do pré-olímpico. A seleção foi desenhada já naquela ocasião para ir à Olimpíada, e a reconstrução da seleção vindo a nova seleção brasileira, que começou ali. Começou a era Dunga, dos amistosos que nós fazíamos e dos torneios regionais, montamos com o Carlos Alberto a vinda dos novos atletas. Foi aí que o Romário veio, foi aí que o Dunga veio, foi aí que Careca, que Silas, esse pessoal, Careca, Silas e Miller, jogadores que foram introduzidos na seleção brasileira, através desse trabalho que nós realizamos naquela ocasião. Passado o tempo, num torneio realizado em Adelaide, na Austrália, foi o último que eu participei, mesmo porque eu já estava com 27 anos de serviço na Secretaria da Fazenda e teria que retomar, evidentemente, para não perder tudo aquilo que eu havia construído ao longo do tempo. Quando eu estive na CBF, houve um convênio com o governador do Rio de Janeiro, era Moreira Franco, e eu fiquei à disposição da Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro, que era, na verdade, dentro do Maracanã, para que eu pudesse estar desempenhando a atividade que era tido como um cargo honorífico em ser o diretor de futebol da Confederação Brasileira de Futebol e levar não só o nome do estado de Santa Catarina, como também atletas, como treinadores. Levei treinadores do estado de Santa Catarina para as divisões de base da seleção, levei preparadores físicos que passaram a integrar o comando, também o grupo da seleção brasileira, alguns deles, o Humberto Ferreira, que continua até hoje trabalhando, o Coutinho foi outro preparador físico, o Pereirinha, o massagista do Avaí, foi para as seleções comigo, e por pouco ele não ficou com nocaute dentro do grupo da CBF, porque ele era mais entrosado. O Pereirinha pode testemunhar isso até hoje aqui no Avaí, e é uma figura pelo qual tenho uma grande admiração, e eu acho que é recíproco essa nossa relação. Agora, ele teve oportunidade para mostrar ao Brasil que nós temos capacidade, nós temos gente de qualidade para desenvolver a atividade que os outros tinham por oportunidades dadas em função dos dirigentes estarem mais perto. Atletas que ele veio daqui para integrar a seleção brasileira, e alguns deles saíram depois para contratos bem expressivos para fora do país.